Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E hoje nós vamos falar sobre Alexander Hamilton e James Madison, um pouco sobre o federalismo e a representatividade no sistema global da igreja. E quero introduzir esse episódio falando um pouco sobre representação e controle e as seduções do federalismo. Está aqui em minhas mãos, Federalist Papers. Tenho lido. Comprei assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e li um pouco dele. Tá aqui também a Constituição dos Estados Unidos, tá? Declaração de Independência, a Bill of Rights, tá tudo aqui. As emendas, algumas emendas interessantes, tá? Desde da 11 até a 27. Você vê que a Constituição dos Estados Unidos é bem fininha, né? Comparado com a do Brasil. Mas, olha, o Federalist Papers é um livro, os dois estão em inglês. E quando eu estava lendo aqui, outro dia atrás, parei aqui nessa página, parei na página 236, que fala exatamente sobre a estrutura de governo misto e as questões de checks and balance entre os diferentes departamentos. Isso é muito interessante, a questão de pesos e contrapesos, né? Quando você vai para o sumário, só para você ter uma ideia, aqui eles trabalham sobre as questões de como você lidar com dissensões entre os estados, como que você pode discernir a questão dos perigos das dissensões entre os estados, as consequências das hostilidades entre os estados, a questão da união e a salvaguarda contra questões domésticas e de insurreição. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E por isso mesmo, porque esses elementos são os elementos que você tem que lidar com elementos da ordem do Federalist Papers, por isso que eu trouxe para a gente fazer um episódio só sobre o James Madison e o Alexander Hamilton, tá bom? É bem interessante porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma organização global, gente. E ela é uma organização global única, que combina um sistema de governo representativo uma missão profética que desafia as estruturas políticas e culturais do mundo. Você pode ter certeza disso. Quando eu estou fazendo esse rastreamento de todas as pessoas, cada vez mais eu me orgulho da minha igreja e peço humildade. Peço humildade para os nossos líderes por tudo aquilo que Deus nos deu. Tá? E o cuidado que a gente tem que ter com essa menina dos olhos de Deus, porque é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é muito fácil você perder todo esse encanto, toda essa bênção. O modelo de governança da Igreja Adventista, ele é cuidadosamente balanceado entre a autoridade central da Associação Geral e a autonomia das igrejas locais e todo o caminho que é feito até lá. Tá? Reflete de maneira surpreendente os ideais que você vai encontrar também no federalismo estadunidense do século XIX, particularmente como formulado por Alexander Hamilton e James Madison nesse livro aqui no Federalist Papers. No entanto, como todo modelo político, o federalismo carrega em si também algumas ambivalências. Se tu ler, tu vai saber. Tá? É tanto instrumento de equilíbrio como de armadilha de dominação. Porque protege, sim, contra autoritarismo, mas ele pode cristalizar desigualdades, ele pode promover a unidade, é verdade, mas também pode anestesiar o profetismo. E nesse episódio, eu quero aqui propor para vocês aqui não apenas compreender o funcionamento do modelo federalista adotado pela Igreja Adventista, mas também avaliá-lo criticamente à luz da teologia bíblica, né, do ideal escatológico e também da necessidade contínua de reforma. Nós queremos propor aqui uma análise profunda sobre como o pensamento de Hamilton e de Madison inspira, ele também orienta, mas ao mesmo tempo ele pode ameaçar a vitalidade espiritual, a missão profética e a fidelidade também à ordem divina estabelecida. Uma das questões do federalismo como arquitetura política é a gente enxergar essa correspondência de Hamilton a também chegar até Battle Creek, né? Porque Hamilton ele era um defensor ferrenho de um governo central forte, capaz de unificar aí as 13 colônias e garantir a estabilidade da jovem República Americana. Ele via com desconfiança as inclinações locais, temendo que os estados, eles, se fossem deixados sozinhos, eles fragmentassem a federação. E Madison, por outro lado, ele buscava o equilíbrio entre liberdade local e autoridade nacional.
Para ele, o risco do faccionalismo só seria superado por uma república que acolhesse a diversidade, mas filtrasse os seus excessos por meio de representação deliberativa. E essa tensão entre centralização e descentralização se refletiu na história adventista, especialmente a partir da reforma de 1901. O crescimento explosivo da denominação exigiu uma reforma estrutural que superasse o modelo centralizado de Battle Creek. Aí a criação de uniões e divisões deu origem a uma verdadeira arquitetura federal. E aí as igrejas locais, organizadas em associações que, por sua vez, se agruparam em uniões sob a supervisão das divisões e da associação geral. Aí a verticalidade do sistema é suavizada por sua representatividade, pelo menos idealmente, né? A gente se refere aqui. Quando você olha, por exemplo, o Manual da Igreja como Constituição, não Federalist Paper, mas o Manual da Igreja, que eu tenho aqui, você vai ver que o princípio da legalidade é muito claro ali. Um dos pontos mais marcantes da governança adventista é a primazia do Manual da Igreja. É um documento periodicamente atualizado, foi atualizado agora na Assembleia de St. Louis, esse ano, e o seu papel é semelhante ao de uma Constituição. Não se trata apenas de normas funcionais, mas de uma expressão da identidade doutrinária, missionária e organizacional da denominação. O ideal federalista de Hamilton se concretiza exatamente aqui. A obediência à norma escrita garante estabilidade, previsibilidade e também coesão. Contudo, há riscos inerentes, e uma delas, ao meu ver, é a sacralização do manual para converter um instrumento útil em ídolo institucional. Quando pastores, administradores ou membros invocam o manual como última palavra, não como guia sujeito à interpretação bíblica e à ação do Espírito Santo, ou mesmo para oportunidades de inovação. Tá? O que temos não é reforma aí, mas é legalismo, porque o manual ele se atualiza, gente. Ele se atualiza, ele está aberto ao novo. Hamilton, ao priorizar o aparato institucional, ele correu o risco de subordinar a liberdade à lei. O mesmo risco ronda a igreja adventista, uma igreja fiel à letra, mas muitas vezes pode ser surda à profecia. E, nesse caso, a representatividade nos chama a uma consciência ao ideal de Madison, mas também para a consciência de uma prática imperfeita. Madison ele acreditava que uma república sadia deveria funcionar com representantes esclarecidos, gente que seria capaz de interpretar a vontade popular com sabedoria. Essa ideia ela foi transposta para a igreja adventista, né? Cada membro participa indiretamente da eleição de delegados que decidem o seu nome. O problema é quando essa representatividade se torna distante, quando ela se torna opaca, capturada por elites organizacionais. Eu já falei isso muitas vezes, já estou cansado de falar isso, inclusive, né? Mas quando você olha isso aqui, fica latente essa realidade. Hoje, muitos membros adventistas desconhecem muitas vezes os mecanismos representativos que operam acima da igreja local. Eles não conhecem, eles são completamente alheios à realidade linda, maravilhosa que eu tenho falado para vocês aqui. Às vezes eles nem sabem da própria igreja local, que dirá dos outros níveis. Eles ignoram quem os representam, como são escolhidos os líderes ou o que se discute nas comissões superiores. A estrutura federalista corre o risco de se tornar oligarquia técnica pessoal. E o que Madison via como governo do povo, por meio dos melhores, pode degenerar em tecnocracia eclesiástica. A liderança deixa de ouvir e os membros deixam de participar. É um risco. É um risco. Não pouco. As pessoas não têm nem ideia quem é o presidente da associação, os departamentais, presidente de união, então, de divisão, nem tchum. De associação geral, alguns lugares nem sabem quem são. Eu vi isso na última assembleia da associação geral. Estava com presidentes aqui, outros presidentes de outras conferências aqui dos Estados Unidos, e eles me fizeram perguntas a respeito de quem era o presidente atual, que eles não tinham a mínima ideia, nem que ele era secretário. Entendeu? Por quê? E olha que eles estão ali na vivência da igreja. E dirá muitas vezes a igreja local. É muito triste isso, muito triste. Né? Obviamente que a gente não precisa conhecer todo mundo em todos os lugares, mas essa igreja é um corpo global e a gente trabalha 24 horas nisso. Você precisa estar antenado nos movimentos da igreja, ler as revistas da igreja, saber o que acontece da sua igreja, se você é um líder dessa igreja ou é um membro fiel dessa igreja. Existe um elemento aqui que quando você lê o Federalist Papers é muito interessante, que é a ambição que equilibra
a ambição, tá? E aí você vai ver, será que isso é ilusão ou isso é uma realidade? Porque no Federalist Papers, no ato de número 51, se eu não me engano, Madison ele propõe que a ambição deve ser feita para conter a ambição. Que coisa interessante isso, né? O modelo federal deve se equilibrar por meio de freios institucionais. Nenhuma autoridade pode agir sem ser limitada por outra. E na Igreja Adventista esse princípio se expressa também nas comissões, nos mandatos temporários, nas auditorias, nos mecanismos de revisão. Contudo, a experiência revela que tais freios podem ser capturados pelo próprio sistema. Por isso que a gente tem que ficar alerta, pessoal. Quando presidentes se perpetuam por décadas, quando comissões são ocupadas pelos mesmos nomes recorrentes, quando decisões importantes são tomadas em círculos cada vez mais fechados, a ambição deixa de ser contida e ela se converte em norma. A rotação de cargos torna-se simbólica e aí o accountability se reduz à formalidade. O federalismo institucional, nesse ponto, serve menos como o freio do poder e mais como o disfarce de sua concentração. Isso é feio e isso é trágico. O perigo do federalismo sem profecia é real. A Igreja Adventista ela nasceu de um movimento profético, um movimento escatológico. Por favor, nunca se esqueça disso. É um movimento profundamente desconfiado da autoridade centralizada. Ellen White advertiu repetidamente contra a burocratização da missão. O sistema federalista, por mais equilibrado que pareça, ele tende ao institucionalismo. A busca por ordem e eficiência, ela pode sim sufocar a criatividade espiritual, a ousadia evangelística e a liberdade da consciência. E Hamilton, ele via o governo como instrumento da estabilidade. Mas a igreja é um organismo, gente. É um organismo de reforma. A missão exige risco, ruptura, descontinuidade. A liderança adventista, ao operar segundo os princípios desse livro aqui, ela corre o risco de confundir estabilidade com fidelidade. O Espírito sopra onde quer, pessoal. E algumas vezes, à margem dos protocolos que já foram esquecidos. Faz sentido o que eu estou falando? A uniformidade que ameaça a ordem profética é real. Quando você lê o Federalist Papers e se ele for levado aos seus extremos, obviamente que a gente cai nesse perigo. O pensamento federalista ele pressupõe um certo grau de homogeneidade normativa. Para que haja coesão, é preciso que as unidades compartilhem princípios fundamentais. Contudo, no campo eclesiástico, esse princípio ele pode ser convertido em exigência de uniformidade. A tentativa de impor um único modelo de culto, de liderança, de discipulado, de liturgia em todas as regiões do mundo é perversão do ideal federalista. Eu acho que todo mundo está junto nisso, né? Mas às vezes sorrateiramente isso acontece. A igreja, nos contextos... Olha, viaje o mundo e você vai ver o quanto essa igreja é bonita e ao mesmo tempo diversa. Ou, no mínimo, venha aqui numa assembleia da Associação Geral e veja o desfile, veja as pessoas, veja pessoas do mundo inteiro, diferentes linguagens, diferentes formas de vestir, de ser, de expressar. Veja! Você vai ver a beleza dessa igreja na sua diversidade. A Igreja Adventista, ao insistir, gente, em decisões globais, que não considera suficientemente a diversidade cultural e missional, ela age contra o espírito de Madison. O federalismo bíblico é o do corpo de Cristo. Unidade na diversidade. Quando a Associação Geral ela legisla em detalhes por todas as culturas, o que deveria ser uma federação se converte em império, gente. Eu não estou falando na questão doutrinária, onde a gente tem que andar junto. Estou falando de métodos, eu estou falando de approach, eu estou falando de questões muitas vezes litúrgicas, métodos missionários. É isso que eu estou falando. Quando a representatividade age assim, ela apaga a voz profética. O modelo representativo ele pode ser neutro em termos espirituais. Ele garante voz institucional, mas não garante fidelidade profética. Um delegado eleito ele pode ser muito sábio, ou ele pode ser apenas popular. Uma comissão ela pode ser fiel, ou apenas leal à estrutura. Hamilton, gente, ele acreditava que as instituições fortes produzem líderes responsáveis. A Bíblia, porém, mostra que até reis ungidos podem se corromper. O coração humano, gente, não se transforma por estrutura, mas por conversão. A liderança adventista ela deve lembrar que a sua autoridade não deriva da eleição, mas do chamado. Representatividade é importante, mas não substitui a santidade. A igreja deve zelar não apenas pela técnica eleitoral, mas pela formação espiritual dos líderes. É nesse ponto que nós somos chamados a propostas de reforma.
à luz também de Hamilton e Madison. Porque se Hamilton e Madison apontam perigos, também eles oferecem princípios de correção. A Igreja Adventista pode fortalecer a sua estrutura federalista sem trair a sua missão profética. E algumas propostas são reais aqui quando a gente leva isso em consideração. Nós já falamos várias vezes, mas eu repito, porque cada episódio é um indivíduo ou um tema específico. E eu já falei, a gente precisa fazer limitação real dos mandatos. Proibições de reeleições indefinidas forever, né? Em todos os níveis, pessoal. Pessoas que não largam o osso nem saem da cadeira. A gente precisa de transparência deliberativa, de publicação de atas, de votos, de relatórios, justificativa de decisões. A gente precisa de educação política e eclesiológica para os membros, formação para que eles saibam como funciona a sua igreja. A gente precisa de oração deliberativa. Toda comissão deve ser espaço de escuta do Espírito Santo, não apenas de debate técnico. A gente precisa de diversidade real nas comissões, já falei, de incluir jovens, de incluir mulheres, de incluir leigos, representantes dos ministérios, mesmo que sejam para-eclesiásticos, aprovados pela Igreja Adventista. Os ministérios que a gente diz que são independentes, mas são completamente ministério de suporte dentro da igreja, aprovados pela igreja, que tem o apoio, o aval da igreja. Eu estou falando de espaços para discernimento profético, pessoal. Reconhecer que o confronto é parte da fidelidade bíblica, confronto respeitoso, confronto das ideias, não no nível pessoal. É muito interessante, eu chego à conclusão nesse episódio falando do federalismo, da fidelidade, do fogo profético como real. A Igreja Adventista do Sétimo Dia vive a tensão entre o legado institucional do federalismo e a vocação profética de restauração. O pensamento de Hamilton e Madison, quando bem compreendido, ele oferece ferramentas poderosas de organização, de equilíbrio e de justiça. Mas quando são também absolutizados, converte a igreja em uma estrutura técnica, completamente administrada por especialistas, surda à voz do Espírito. A fidelidade à missão não exige apenas bons estatutos, pessoal, mas líderes humildes, membros conscientes e processos abertos à intervenção divina. O federalismo não deve ser idolatrado, pessoal, deve ser submetido. A Bíblia é a norma máxima, a missão é o centro, o Espírito é o guia. E o meu apelo é que a Igreja Adventista continue sendo uma igreja da ordem, mas de uma ordem que nasce do céu e não de papéis. Uma igreja de estrutura, mas cuja estrutura serve à missão e não se serve dela. E, acima de tudo, uma igreja que, como em 1844, siga os passos do Cordeiro para onde quer que vá, mesmo que se exija repensar suas formas, rever os seus modelos e reformar seus sistemas. Bem, no próximo episódio, nós vamos falar sobre um indivíduo que eu quero deixar aqui uma surpresa para você, porque faz muito sentido na continuação dessa reflexão. E, bem, eu vou deixar para o próximo episódio. Eu espero você lá. Um grande abraço e até breve.